Olá, bom dia, tudo bem com você? Começando mais um projeto 626, nosso encontro matinal aqui nas manhãs de quarta-feira, tá bom? É um prazer imenso ter você aqui conosco neste momento para batermos um papo, para trocarmos energias, para nos retroalimentarmos, não é? Dessas informações, desse bate-papo, deste momento tão legal, tão interessante que eu tenho certeza que sempre úteis e bons para mim e para você, tá bom? Jussara, bom dia, Maria Henrique, bom dia, Cassiana, bom dia também, bem-vindo, bem-vindas, meu querido e minhas queridas, não é? Bom, há uma frase interessante que diz assim, Narine também, bom dia, como se sente bem uma pessoa que tem certeza de ser amada, não é? Quem se sente amado realmente sempre está de bem consigo mesmo. E o que eu vou trazer aqui é um aprofundamento deste pensar, não é? Crianças criadas com amor aprendem a se amar, aprendem a se respeitar, crescem com o seu senso de responsabilidade. Portanto, crianças criadas na dor aprendem a se defender, a se vitimizar enquanto adultos. Como é que funciona, como é que se estabelece a relação entre o amor e a dor? Entre a criança que se sente absolutamente amada, querida, pertencida, acolhida, o que acontece na sua estrutura psíquica, que se torna um adulto mais independente, um adulto mais consciente de si, que aceita mais facilmente os desafios, enquanto uma criança criada na dor, nas dificuldades, nas privações, se torna um adulto, então, avesso a isso, né? Que tem comportamentos contrários, contraditórios, ou seja, uma pessoa que terá muitas dificuldades para decidir, para enfrentar a adversidade da vida. Esse é o bate-papo de hoje, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer imenso, tá bom? Se você quiser compartilhar, mandar aquele aviãozinho, convidar mais pessoas, avisar que aqui estamos, porque eu tenho certeza absoluta de que você sabe, conhece ou viveu, né, conhece alguém ou viveu situações parecidas ou tem alguns comportamentos hoje e não entende de onde vem, ou por que você age ou reage desta forma diante de algumas situações, tá bom? Provavelmente há uma infância repleta de amor ou uma infância repleta de dor, que vai conduzir, que vai estruturar um adulto estruturando-se desta forma, comportamento de autoconfiança ou de vitimismo, tá ok? Rita também bom dia, Neto bom dia, Tati também bom dia. Bem, então vamos lá, como saber se uma criança se sente amada e protegida? É a primeira pergunta. Como que eu tenho certeza que uma criança está se sentindo protegida, acolhida, amada pelos pais? Para introduzirmos o assunto, tá bom? Quando a criança se sente amada, ela ama você de verdade, é claro que ela se entrega, a criança se abre emocionalmente, fala do seu sentimento, ela corre para o seu colo, ela relaciona-se bem com os adultos, não tem uma aversão pelo adulto, por exemplo, é porque ela se sente incondicionalmente confortável diante do adulto. É o adulto que castra, é o adulto que impõe normas, regras e limites, é o adulto que decide, não é? A criança fica ali mais ou menos à mercê da vontade do adulto na sua casa, em relação à comida, ao que fazer, onde ir, como passear, que roupa vestir e assim por diante. Mas quando a criança se abre emocionalmente, quando fala do seu sentimento, quando fala livremente do que aconteceu na escola, do que aconteceu com os coleguinhas, não tem segredinhos, né? Fala abertamente com este adulto, com os pais, é um sinal de que a criança se sente amada, ela se sente protegida. Já quando a criança se fecha, a criança não fala, sofre calada, fica nos cantos, resmungando, fica isolada, é um sinal de que ela não se sente acolhida, não se sente protegida, não se sente confiante para abrir-se, para conversar com os pais. São sintomas muito claros, são alguns indícios muito claros que podemos entender se a criança está ou não se sentindo amada, protegida, acolhida, compreendida. Tá bom? É importante prestarmos atenção nesses detalhes no dia a dia. E por que é importante? Mas eu amo do meu jeito. Eu não tenho amo do meu jeito. A criança tem que sentir-se amada do jeito dela.
ela tem que perceber este amor, não é? Não deve ser na teoria, mas na prática. A criança tem que sentir-se verdadeiramente amada, sentir-se verdadeiramente protegida, acolhida, para que desperte nela a confiança nos pais, a confiança neste adulto. Então não adianta, é claro que nós repetimos enquanto psicanalistas, nós só damos aquilo que recebemos, só fazemos aquilo que aprendemos a fazer, por isso alguns adultos não sabem. Ora, mas hoje nós vivemos com muitas orientações e nós precisamos aprender a parar de repetir comportamentos, atitudes, ações que são negativas na formação de nossos filhos, não é? Mas o que é amar, então? Vamos encontrar definições, vamos encontrar um jeito no dia a dia, encontrar ações, pensar em atitudes para que a criança sinta-se amada verdadeiramente. Então, amar é, primeiro que amparar. O que é amparar? É no sentido da criação de uma criança, não é? Que trabalha em conjunto, caminha em conjunto com a educação, a criação, mas é amparar, é acolher esta criança, é dar acolhimento a ele. O que é um acolhimento? Acolhimento é aquilo que o psicanalista, o psicólogo faz com seus pacientes, é receber de braços abertos, receber de coração aberto, é receber com muita vontade, com muito entusiasmo, né? Escutar atentamente, não é? É dar o colo a esta criança quando ela precisa, e a criança sempre quer o colo do papai, o colo da mamãe. É ensinar pacientemente esta criança, ensinar sobre aquilo que ela precisa fazer, ensinar a escovar os dentes, ensinar a tomar banho, ensinar a trocar de roupa, ensinar onde se guarda o sapatinho, onde se guarda o chinelo, onde se guarda a roupinha, enfim. Este ensinar, esse dar o colo é muito importante, né, para a criança. Bom dia, filhota Camila. Bem, outra coisa importante é a questão da paciência. É ter paciência com esta criança, é ter paciência com o filho. Temos que entender que a velocidade de pensamento do adulto é muito diferente da velocidade de pensamento de uma criança. Então, tudo isso combinado, não é? O acolhimento, o colo, também o ensinar, esta paciência vai fazer com que os pais aprendam que é preciso explicar como se faz. A criança não nasce sabendo. Explicar como se faz a preparação da mochilinha, a preparação para o banho, como se escova os dentes, como se prepara o pratinho, como se comportar à mesa, como fazer a tarefa escolar. Então, ensinar como se faz, isto é amor. Naira, bom dia também. Bem, outra questão importante é incentivar para fazer o certo. Lembremos-nos de que a criança não tem noção do que ela quer fazer, ela quer ter iniciativa, não é? E guarde bem essa palavra iniciativa. As crianças, não é? Hoje em dia, nós estamos rotulando as crianças, é hiperativa, tem TDAH, tem isso, tem aquilo, tem déficit de atenção, enfim. Mas, às vezes, são alguns comportamentos que nos levam a acreditar que possa ser esse diagnóstico. E não é. A criança, naturalmente, ela quer ser inventiva, quer ser criativa. A criança, ela quer criar, quer surpreender, quer encantar, o que é natural, porque está aprendendo. Então, temos que incentivar como se faz e incentivar a fazer o certo. Se ela tenta fazer alguma coisa e faz errado, não é com brutalidade, não é com gritaria, não é com aquelas palavras, não sabe, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas incentivar, motivar, ensinar a fazer o certo, motivar a fazer cada vez melhor. E aqui entra uma questão muito importante. Geralmente quando as crianças fazem alguma coisa, não é? E lamentavelmente acontece na escola e acontece em casa também. Engraçado é quando a criança começa a gritar por birra e aí o adulto grita de volta para ele parar de gritar em birras. Muito bem, já vou falar sobre isso, Mário Henrique. Isso é flagrantemente um equívoco que vai provocar a dor, não é? Obrigado pela participação, mas isso é importante, é verdade. A criança grita, a criança tem uma atitude, o pai, o adulto, ao invés de acolher aquilo, compreender, vai ter a mesma reação, não é? O que vai agravar aquele contexto geral ali. Bem, então,
evitar o não, evitar frases do tipo você não sabe, ou então você não é capaz. Nós temos que sempre, eu vou me aprofundar daqui a pouco nesse tema, mas é sempre procurar incentivar. Mais ou menos assim. A criança está tentando fazer alguma coisa em casa, uma tarefa qualquer, um desenho, tentando brincar ali de ajudar a mamãe a limpar a casa, alguma coisa assim, ao invés de falar, não, você não sabe, trocar esta frase, substituir por, eu tenho certeza que você faz melhor. Você sabe fazer muito melhor. Quando a criança faz, pela segunda vez, viu só como você sabe, viu só como você é capaz, viu só como você é inteligente, claro que você sabe fazer melhor. Despertando na criança o interesse em fazer cada vez melhor para sentir-se acolhida, sentir-se aprovada por este adulto. No entanto, nós percebemos que não é isso que acontece, não é? Você não sabe, você não é capaz, e etc, etc, que é o aprofundamento que farei na segunda parte desta live. Percebe então que nós temos que ter esta sensibilidade, ter esta percepção do que é amor para a criança, de que maneira se sente amada pelos pais, para sentir-se acolhida, sentir-se pertencida e emocionalmente à vontade para compartilhar tudo com os pais, para mais tarde não ter que ficar de segredinhos. Eu não vou contar para meu pai porque ele vai gritar, não vou contar para minha mãe porque vai xingar. Então, e começa a estabelecer-se um distanciamento entre pais e filhos, porque a criança tem medo de se expressar, porque receberá um não, ou receberá um tapa na cara, um puxão de orelhas ou coisa desse tipo, não é? Então, amar uma criança é proporcionar um ambiente saudável. Dono de Winnicott, né, um pensador interessante da psicanálise pediatra, ele vai falar em ambiência. Aquele ambiente onde a criança encontre segurança, a criança encontre motivações, um ambiente de uma família unida, um ambiente saudável que não ofereça riscos, onde a criança não se sinta ameaçada, não se sinta agredida, não se sinta acuada. Então, essa ambiência, não é? O convívio do papai com a mamãe. Não tem nada a ver com a criança. Claro que tem, porque ela está introjetando, ela está assistindo. Então, essa ambiência, a relação que se estabelece com o papai, com a mamãe, com o vovô, vovó, os irmãos, os titios, enfim, o gato, o cachorro, essa ambiência é muito importante porque a criança introjeta tudo isso e vai dar a ela a sensação de acolhimento ou de exclusão, de pertencimento ou não, não é? De humilhação, de abandono ou não, de aceitação ou não. Então tudo isso é muito importante, essa questão da ambiência. Aqui não estou falando em poder aquisitivo, nada disso. Estou falando nesta ambiência que estabelece aquela relação entre a família, como que a família, o respeito, o tratamento que um dá para o outro, a criança está introjetando. Lembram-se que eu fiz uma live aqui falando que o cipó acompanha o pau? Não adianta falar uma coisa e fazer outra, que a criança está introjetando, a criança está percebendo. Então a maneira que o papai fala com a mamãe, a maneira que o papai fala com o tio, com o irmão, enfim, com a vovó, a criança aprende aquilo e ela introjeta isso, não é? Estamos falando então nesta ambiência como forma de proporcionar um ambiente para a criança se sinta integrada ao ambiente, não é? Há muitos pais que dizem, isso aqui não é coisa para criança, vai embora, vai para lá, aqui é conversa de adulto, e a criança não se sente integrada a este ambiente familiar, não é? Ela se sente excluída, não posso participar, eu não posso... Ela não sabe que ali são conversas de adulto, desde que fica por perto, não é? Mas evitar que a criança sinta-se integrada a este ambiente, pertencida a esse ambiente, pode gerar nela o que chamamos de uma ferida emocional, tá bom? Tânia, bom dia. Drica, também, muito bom dia, não é? Fazê-la interagir com tudo e com todos também é algo muito importante. A criança, se ela não interagir, se ela não participar daquela ambiência, no diálogo com o papai, com a mamãe, ajudar nas pequenas coisas do dia a dia em casa, ela não vai se sentir pertencida, ela vai sentir-se excluída. Portanto, quem se sente excluída não se sente amado, podendo abrir de novo aquelas feridas emocionais tão cruéis que eu também fiz aqui algumas lives a respeito disso, não é? É estimular nos erros. O erro
clássico de condenar o erro de uma criança. Ora, estamos falando de uma criança, é claro que não vai acertar, não nasceu sabendo, então nós temos que ter a habilidade de incentivar nos erros, estimular no erro. Olha, filho, da próxima vez você vai conseguir, tenta de novo, filhota, vai dar certo agora, que tal fazer desse jeito? Viu só, você conseguiu, parabéns, você é capaz, você é competente. Estimular no erro e não sabe fazer, só faz errado. Percebe a grande diferença na estruturação psíquica da formação da personalidade, do caráter dessa criança? Então é importante que aprendamos isso, estimular nos erros, ensinando, não é? A fazer diferente. Orientar passo a passo para cada tarefa. Digamos que nós vamos introduzir a nossos filhos a deixar não mais um bebê, não é verdade? Ajudar nas pequenas tarefas de casa, a ensinar a arrumar a cama, a ensinar a guardar a roupinha suja no cestinho de roupa, organizar o seu sapato, o seu chinelo, organizar suas roupinhas, ajudar a tirar o prato da mesa, ajudar a fazer pequenas limpezas, o asseio pessoal, a tomar banho. Então nós temos que ensinar o passo a passo de cada tarefa, para que ela vá desenvolvendo a noção de tempo, de espaço, de otimização do próprio tempo, as tarefinhas que vêm da escola, o momento para o almoço, o momento da tarefa. Vamos passando responsabilidade, conscientização para essa criança, ensinando o passo a passo. Ela não tem essa noção de administrar o tempo, portanto nós temos que ir ensinando esta criança a adquirir a responsabilidade, a ter percepção do que é certo, do que é errado, do que depende de mim, do que não depende de mim, assim por diante, das ações dos adultos e da criança. Então a criança tem que sentir-se plena neste ambiente e os pais devem estimular, ensinar o passo a passo a essas crianças, não é? Outra coisa importante é fazê-la sentir-se importante neste contexto familiar, não é? Não é só chegar e carregar e gritar, mamãe te ama, papai te ama, não, mas fazer ele sentir importante nesse ambiente, nesta ambiência. A presença dela é importante, a fala dela é importante, as ações dela são importantes, os feitos dela são importantes. Este sentir-se importante, sentir-se integrada nesse ambiente vai fortalecer o seu ego. A criança vai se estruturando de uma maneira forte, estruturação psíquica, confiante, acreditando em si, acredita que é querida, acredita que é esperada, ela sabe que é amada, que é acolhida, que tem o colo, que tem a paciência dos pais para ensiná-la. Portanto, não tem a sua iniciativa, a sua criatividade bloqueada, cerceada pelos sucessivos. Não, você não sabe, não é? Célia, bom dia. Citaís também, muito bom dia. Denise também, muito bom dia. Bom, outra coisa importante, quando vamos corrigir, não é corrigir na maneira de dizer isso está errado, isso não está certo, isso blá blá blá, aquela gritaria, não, é indicando o caminho certo. Olha, filhote, olha, filhota, talvez assim seja melhor. O que você acha? Tente, arrisque, faça desse jeito, não é? Talvez assim você indique o caminho certo. Tirou o prato da mesa e colocou na cômoda ao lado. Não, filhote, é aqui, ó. Não, filha, é aqui na pia que se leva. Escovou os dentes e deixou a escova ali, o creme dental sobre a pia. Não, tem que guardar aqui, filhote, ó. Tirou roupa e deixou jogada no chão. Não, tem que colocar aqui no cestinho de roupa suja, tá bom, filho? Então tem que indicar. Mostrar o que é o certo, ensinar o que é o certo, não com gritaria, não com tapas e espancamentos, não é isso, mas ensinar a fazer o certo. Afinal, a criança está introjetando o adulto, ela está em fase de aprendizagem, está aprendendo, por isso começa a escolinha, A, E, I, O, U, as repetições. O professor insistentemente, pacientemente vai ensinando e o mesmo deve acontecer em casa, para que a criança se sinta útil, amada, querida. Quando ela percebe que os pais adultos estão abraçando e ensinando, ela se sente importante, se sente pertencida, ela se sente amada, querida, acolhida como colo, através da paciência dos pais, em ensinar, em orientar. Ateliê Infinita Luz, bom dia também. Bem, outra coisa importante é mostrar que as dificuldades são normais.
Essa é uma questão muito complexa, me parece, de difícil compreensão de algumas pessoas, mostrar que as dificuldades são normais, não é? É natural errar, é natural que um dia chova, que um dia faça frio, é natural que um dia seja diferente do outro, é natural que um dia a tarefinha seja mais difícil, é natural que um dia, enfim, o coleguinha faltou ou discutiu com ela na sala de aula. É interessante explicar que as dificuldades são naturais e que precisamos reunir, então, condições para transpor esta barreira, para superar esta dificuldade com criatividade, com inventividade. Ora, se os meus gritos lá atrás bloquearam essa iniciativa, bloquearam essa criatividade, a criança não saberá lidar, então, com essas adversidades, tá bom? E castrar na medida certa, castrar a imposição de normas, regras, limites, de que maneira eu estou ensinando que isso pode, que isso não pode, que isso deve, que isso não deve, né, que isso precisa ser feito desta forma e não desta forma, enfim, castrar na medida certa. Apresentar essa quebra da fantasia na medida certa, na dose certa, do jeito certo, fazer o certo do jeito certo, e não com brutaria, com violência, com ofensas, não é? Então, uma criança que se sente amada, meu querido, minha querida, ela vai se transformar num adulto, dentre algumas características, não é? Que acredita em si e também nos outros. Se ela se sente amada, acolhida, pertencida, ela acredita em si, no seu potencial, acredita que pode, acredita que é capaz, e também no outro que não a tolheu, também no outro que não a agrediu, estabelecendo-se uma relação saudável com o mundo adulto. Percebe a importância disso? Porque quebrar um pouco a fantasia. Na verdade é o seguinte, a pergunta de Célia. O Freud vai falar sobre castrações, imposição de normas, regras e limites. Se é preciso quebrar, castrar a criança, castrar significa uma palavra pesada para a psicanálise, não é? Castrar significa podar, não é? A criança, ela é repleta de fantasias. Ela vive num mundo onde tudo o que existe está à sua disposição. Tudo pode, tudo me pertence. Ela não tem noção do que é caro, do que é barato, do que é para agora, do que é para depois. Ela tem um imediatismo, uma fantasia de que tudo estaria ao seu dispor, à sua disposição, para a hora que quiser e quando quiser. Na verdade, quebrar a fantasia nada mais é do que mostrar a ela que não é bem assim, que nem tudo pode, que tem um momento certo, quebrar essa fantasia, que Freud vai chamar, o Ferenczi fala quebra de fantasia, o Freud chama de castrações, que é a imposição, dentro deste contexto do amor e de acolhimento, mostrando o que é certo, o que é errado. Se eu ensinar que é preciso ter hora para a escolinha, hora para a tarefa de casa, hora para o almoço, hora para ficar ali fazendo a natação ou baleia, qualquer coisa que seja, eu estou castrando, eu estou impondo normas, regras e limites, quebrando esta fantasia de que eu não preciso fazer nada, porque posso fazer tudo a qualquer momento. É importante nós mostrarmos isso à criança. Então, essa quebra da fantasia, na verdade, Célia, é a imposição de normas, regras, limites, o senso de responsabilidade, horários, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o respeito às relações, enfim, da própria criança, não é? Espero que tenha entendido. Sim, entendi, muito obrigado. Maria Henrique diz que isso previne até o bullying, que tem mais dificuldade de encontrar uma porta de entrada em crianças que se sentem amadas. Muito bem, Maria Henrique, muito bem, você trouxe um ponto aqui muito importante. Esse tipo de compreensão de acolhimento em casa fortalece a criança até para enfrentar o próprio bullying. Interessante essa sua colocação, muito interessante. Então, a prevenção ao bullying, ou como a criança vai reagir a isso, depende muito de como ela se sente em casa. Se em casa ele escuta, você não sabe, você não é capaz, você blá blá blá. Lá na escola alguém fala alguma coisa, ela acredita piamente, porque meus pais também falam isso sobre mim. Agora, se a criança é amada, acolhida, sente pertencida, importante em casa, não é qualquer ofensazinha na escola que ela vai se calar, vai se curvar, vai ficar chorando como um cristal quebrado. Não, ela vai enfrentar. Ela vai saber enfrentar essas provocações externas, porque ela está estruturada psiquicamente para isso. Obrigado, Maria Henrique, por essa contribuição tão importante. A Tereza diz, entendi.
mas Freud também disse que todos os métodos de educar estará errado. A educação é muito subjetiva. Estou errado? Claro que a educação é muito subjetiva. É evidente que a educação é subjetiva, mas há certas coisas que nos mostram o resultado. Não há uma receita, mas nós sabemos que uma criança que recebe: olha, meu filho, parabéns, você fez a coisa certa, viu como você é capaz? É uma forma de educar. Você é um burro, não sabe fazer nada. Nós sabemos onde isso vai dar. É nesse aspecto, nesse sentido, a live de hoje. É mostrar que certos comportamentos, certas atitudes, certas formas de educação vão conduzir o adulto para ter certo comportamento. É com isso que trabalhamos na clínica todos os dias. Alguns comportamentos de adultos nós entendemos que houve uma infância de amor, de acolhimento, outros comportamentos de abandono, de negligência, de tolimento, de cerceamento, lares desestruturados. O próprio Winnicott, quando ele vai falar da mãe suficientemente boa, do seio suficientemente bom, do ambiente suficientemente bom, nós vamos entender que isso acontece. É ato, consequência, ação, reação. Nós entendemos isso. Não há uma receita, mas há certos caminhos que podemos compreender, não é? Uma criança que se sente realmente amada, pertencida, acolhida, emocionalmente confiante para falar sobre si, não é? Como disse o Mário Henrique agora, dentro de algumas estruturas familiares, a criança aprende até a se defender de bullying, ou não levar aquilo tão a sério, entender que eu não sou isso, desde que fale, babaquinha. Estou dando aqui algum exemplo. Ou se ofender por qualquer coisa, porque os pais em casa, a criança acredita nisso, que foi emocionalmente destruída. Eu vou não avançar aqui na próxima na próxima fala, talvez você compreenda o que entendi o que você disse, é claro, não é? Não há receitas, claro que não há receita. No entanto, há o que nós entendemos hoje, o resultado, a consequência de certos tipos de criação. Crianças amadas, crianças muito bem estruturadas emocionalmente, não é? Não estou dizendo aquele criado como príncipe sem a devida castração. Aí serão, considerar-se-ão eternos reis. É diferente, não é disso que eu falo. É neste ambiente harmonioso, com as castrações, a quebra da fantasia no momento certo e do jeito certo. Não adianta eu castrar violentamente, mas a castração, a quebra da fantasia tem que se dar dentro de certo ambiente, não é? Eu posso dizer: você sabe fazer melhor, meu filho, com certeza, tenta de novo. Uau, viu como você consegue? Então, você não sabe, está errado, é um burro. Me parece claro o resultado, como isso vai impactar nesse adulto mais tarde, não é? Noeli, bom dia. Fernanda, também muito bom dia. Bom, tudo isso é muito importante. E como criar uma criança na dor? Agora sim, é o contrário do que estamos falando até aqui. Como que eu vou criar uma criança na dor? Vamos lá. Você não sabe nada. Olha a diferença. Você não é capaz. Num erro, num equívoco da criança. Você só erra. Fiz aqui uma lista, não é? Não faz nada certo, seu irmão faz melhor que você é um caso perdido, você é burro, não vai dar certo na vida, você é um idiota. Acreditem, tem pais que chamam os filhos de idiotas. Você parece uma bonequinha, ai, não me erre, não me toque, e se chorar vai apanhar, hein? Que é impedir a manifestação do sentimento. Percebe? Isso é criar uma criança na dor. É totalmente o contrário de um ambiente de amor, de acolhimento. É quando os pais, equivocadamente, achando que está quebrando a fantasia, achando que está incentivando, vão falar coisas como essas, repetindo rapidamente: você não sabe nada. Claro que a criança não sabe, está aprendendo, não nasceu sabendo. E depende de mim esta orientação, este ensinar, este conduzir, este orientar, não é? Você não é capaz, não, você só erra. Claro que a criança vai ter a sua iniciativa cerceada. E como se sente uma criança que foi criada na dor quando adulto? Agora aqui também, obviamente, é o contrário, porque ela passou toda a sua a fase de criança recebendo: você não é capaz, você não sabe, você é burro, você é idiota,
você não sabe fazer nada, seus coleguinhas fazem melhor do que você, seu irmão faz melhor que você é um fracasso na vida, não vai dar certo na vida. Está quebrando o espírito numa fantasia, exatamente. Aí quebra as pernas de verdade, não é? Então, uma criança que foi criada na dor vai transformar-se invariavelmente num adulto que vai se defender de tudo e de todos. Por quê? Tudo será agressão, uma fragilidade para enfrentar o adverso. Tudo será violência contra si. Tudo será difícil. Aquela hienazinha, lembra? Ó céus, ó vida, não vai dar certo, não vai prestar. A hienazinha Lipe, não é? Eu sempre a invoco aqui nas nossas lives. Elaine, também muito bom dia. Outra coisa, não vai encontrar solução para os problemas porque teve a iniciativa, a inventividade, a criatividade quebrada na infância. Você não é capaz, você não sabe, você é um fracassado, você não vai dar certo na vida, você só erra. A criança, ela se estrutura de forma a não enfrentar, a potencializar o negativismo, e ela vai se vitimizar facilmente. Enquanto adulto, desiste nos erros, porque não tem um incentivo para fazer o certo. Se errou, por exemplo, enquanto adulto, você não sabe, você só erra, você não é capaz, você babá, aquilo vem, então desiste facilmente nos primeiros erros, não tendo esta motivação interior para fazer o certo, porque aprendeu aquilo que você não sabe, você não é capaz, você babava, sabe esse negativismo, esta dor que a criança sente do não acolhimento, não é? Outra questão importante, se sente um fracassado, um adulto fracassado, por todas essas condições que nós falamos anteriormente. Possivelmente vai ter uma busca pela aceitação incessante, em função exatamente da não aceitação, do não acolhimento de uma criança criada num ambiente de dor. Provavelmente um adulto subserviente vai ficar se curvando, implorando por migalhas de aceitação, aceitando condições de, eu vou colocar aqui, criar uma palavra, subamor, subdignidade, subacolhimento. Vai ficar praticamente implorando uma situação de subserviência, assujeitado a este outro que lhe oferece, ou que ele imagina que está lhe oferecendo o colo, a aceitação, acolhimento, enfim. Pode desenvolver alguns comportamentos masoquistas, por exemplo, de sofrimento. Eu sou um fracassado mesmo, eu não sei fazer mesmo, eu não sou capaz, eu sou um idiota, eu sou um burro. Ora, isso vindo da minha primeira infância, dentro de casa, eu acreditei, eu me estruturei nisso. Não é? Possivelmente um adulto que vai desenvolver ansiedade, depressão e diversos tipos de neuroses também. Todos vindos desta fase da criança, criada no amor, criada na dor. Para você que chegou depois, eu acho interessante, se você quiser, que você reveja essa live, encaminhe essa live, o que é muito importante. Crianças criadas com amor, crianças criadas na dor. Dona Winnicott vai dizer que quando estivermos, temos que entender como se deu esta criação, como se deu esta castração, como se deu esta quebra da fantasia, como se deu esse acolhimento ou não acolhimento, ou a agressão, a violência na quebra da fantasia. Lembremos-nos de que ensinar a fazer, se eu disser assim, está errado, você não faz nada certo, vem aqui que eu vou ensinar. Olha o tipo de aprendizado, de introjeção que a criança fez. Está errado, você não faz certo, vem aqui que eu vou ensinar. O pai pode achar que está imbuído de boas intenções, né? Está errado, não está certo, vem aqui que eu vou te ensinar. Momento 1. Momento 2. Filhote, você sabe fazer muito melhor do que isso, vem cá, olha só. Viu? E quando ele faz fazer, uau, não falei que você é capaz, não falei que você faz melhor. Há uma diferença abismal naquilo que a criança introjeta, como motivação, acolhimento, compreensão, incentivo, percepção de que não fiz tão bem, mas eu posso fazer melhor. E não, errado, você não sabe, você é um idiota, você é um burro, você não é capaz. Estes são muitos dos traumas que aparecem na clínica. É muito comum identificarmos uma criança com dor, uma criança privada, uma criança sofrida, uma criança que não teve este tipo de acolhimento, este tipo de quebra de fantasia.
sem diálogo, com castigos excessivos, que não sabe lidar com o adverso lá fora, como o bullying, por exemplo, como trouxe o Mário Henrique agora, não é? Então a criança amada será sempre um adulto consciente de si e de suas responsabilidades. Gustavo, bom dia. Claro, porque ele sabe que pode errar, porque ele pode consertar. Ele sabe que vai ter dificuldades na vida, sabe que precisa lutar, que precisa trabalhar, que precisa estudar, se capacitar, porque ele sabe que as coisas dependem de si. Uma criança cuja infância ele sentiu-se amada, ele está preparado emocionalmente, estruturalmente, a sua estrutura psíquica formada para enfrentar este adverso, para suportar, para dialogar, para argumentar, para apresentar suas ideias, não é? E a sua disposição para reiniciar, para fazer de novo, caso não esteja contente. Porque ele aprende que não é um burro, um idiota, um incapaz. Não foi isso, mas sim que eu posso errar. E que eu posso consertar, que eu posso refazer. Um adulto que saberá, vai ser eternamente feliz sem nenhum problema. Quem falou que viver é fácil? Quem falou que as relações interpessoais são fáceis? Claro que não é fácil relacionar-se na própria família, numa relação amorosa, sempre tem um arranca-rabo ali, não é verdade? Você que é namorado, namorido, é casado, enfim, sabe que tem uns arranca-rabos ali com ele ou com ela, o que é natural. Mas este um arranca-rabo aqui e ali não deve arranca-rabo, não sei se os jovens sabem o que é essa expressão, né? Umas brigas, talvez não saibam. Então, é natural, e quando eu tenho uma estrutura psíquica para suportar isso, eu não vou potencializar tanto esses momentos. Porque eu tenho uma estrutura psíquica sabendo que isso faz parte do processo da vida. E uma criança criada na dor, meu querido, minha querida, será um adulto fraco, que acredita que precisa se defender o tempo todo. Porque não sabe, porque não é capaz, porque é burro, porque é um fracassado, dificuldade para tomar decisões, dificuldade para ter iniciativas, dificuldade, enfim, para enfrentar as questões mais simples do cotidiano. Eis, portanto, a diferença básica de crianças educadas no amor. Vejo que em nenhum momento eu falei aqui em permissividade. Uau! Em nenhum momento eu falei em permissividade, em hiperproteger a criança, enclausular essa criança, dizer que ela está sempre certa, dizer que ela está sempre... Não. Em nenhum momento eu falei isso. Eu não falei em permissividade. Eu falei num ambiente de educação com amor. Não falei em permissividade. Ok? Entenderam a diferença entre o ambiente do amor e a permissividade? Não. A permissividade não é nem o ambiente do amor, nem o ambiente da dor. É uma omissão. Que eu posso fazer uma live, prometo fazer uma live só sobre esse assunto. Para ficar bem claro, não falei, quando eu falo de amor, não é de ser permissivo. Sim, deixar a criança fazer tudo, sem fantasia, sem castração. Não, absolutamente não. Teremos um outro tipo de adulto. Uma potencialidade narcísica violenta, não é? Mas amor e dor. Adultos conscientes de si, responsáveis, sabedores de seus compromissos e responsabilidades, na dor, fraco, com dificuldade para enfrentar, sempre achando que não é capaz, por isso muito indeciso, buscando sempre este lugar de acolhimento e pertencimento, de mais-valia. Excelente colocação. O amor demasiado também faz mal. Ateliê, se faz mal. Claro que faz mal, lógico. Todo excesso é maléfico. Qualquer excesso. Faça uma live. Vou fazer sim. Na verdade, Ateliê Infinita Luz, todo excesso, não é? Sem água ninguém vive, é a condição da vida. Mas mata afogado. Então o excesso, esse excesso de amar, claro que sufoca, inibe, enclausura, tornando a criança absolutamente incapaz, porque a mamãe faz tudo, o papai faz tudo, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer porcaria nenhuma. Vou fazer uma live falando sobre o excesso de amor também. Meu querido, minha querida, obrigado por estar aqui comigo, né, nessa manhã de quarta-feira, no Projeto 626. Hoje, crianças criadas no amor, crianças criadas na dor.
quais os comportamentos desses adultos, tá bom? Se gostou da live, encaminha, manda o aviãozinho para as pessoas que você acha que merecem, né, ouvir estar com a gente, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia. Tchau, tchau.